Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio. Tem nada não, deixa assim mesmo, vai. da segunda temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Sejam bem-vindos, eu sou a Lara Abreu. Eu sou a Thalita Aragão, meio rouca. E a gente ficou confusa aqui. Qual é o episódio, gente? Mas é o 8º, viu, gente? Acompanha aí a contagem com a gente. Da segunda temporada. Aproveita e desce aí pra ver a outra temporada. Exatamente. Ó, temos aqui um convidado. Todos os convidados são especiais. Agora, esse, além de especial, é engraçado demais. Hoje é dia de rir, viu, gente? Hoje é dia de rir. A gente tem aqui um brasileiro, Pablo. Ele é comediante, eu considero ele comediante, produtor de conteúdo, imigrante, gente como a gente. Imigrante raiz. Que mostra tudo no dia a dia dele, né, Lari? Exatamente, a vida dele aqui em Portugal. Seja muito bem-vindo, Pablo do Dia! Fundado em 2012, o Grupo 121 Nações tem em seu portfólio a agência número 1 de toda a Península Ibérica por 2 anos consecutivos. A missão do grupo é ser uma marca líder na prestação de um serviço de qualidade na mediação imobiliária. O foco diário do Grupo 121 Nações é desenvolver um negócio sólido e sustentável, baseado na especialização das suas equipas. Para isso, o Grupo 121 Nações dispõe de vários departamentos focados em profissionais qualificados para ajudar os seus clientes. Atualmente, o Grupo 121 Nações dispõe de 4 agências imobiliárias, 2 aqui na Expo, ou seja, Parque das Nações, uma em Sacavém e outra em Alcochete. E ainda esse ano de 2023 serão abertos mais 2 novos espaços. A equipe é composta por 300 consultores e todos os dias há o compromisso de acrescentar valor à atividade. Portanto, se você pensa em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui em Portugal ou mesmo investir no mercado imobiliário português, entre em contato com um dos consultores do grupo Nações da 121. Muito obrigado pelo convite, estou lisonjeado. Outra viu? coisa Tô não, muito mas feliz. um podcast barulhento você vê por aqui. Aqui é 3 tagarelas ainda, a gente vai falar muito. Ferrou-se! Obrigada por estar aqui com a Eu que gente, que agradeço. honra. Obrigada por ter esperado, né, gente? Porque quem vê close não vê corre. Vocês não estão entendendo o que rolou antes desse Pois podcast é. começar. É a lente que quebrou, teve que ir lá pegar outra lente, a gente chegou, não Mas é conseguiu perrengue, né? estacionar. Se Perrengue. Pablo tá, tem que ter perrengue, senão o Pablo não vai estar. Tem que ser um dia memorável. Sim. Bora Bora começar do começar. início, né? Quem é Pablo? Pablo Dias, ele é um cara que tem muitos sonhos na vida, mas no percurso da vida ele tem muito perrengue pra chegar até o objetivo final dele, né? Então, assim, eu sou um cara que eu acho que é um representante de um brasileiro aqui em Portugal, né? Um cara que vive a realidade mesmo, na íntegra, que não fica fazendo... romantizando a vida Exato. aqui em Portugal. Então, esse é o Pablo real. Você é de São Paulo mesmo, capital? Sinceridade. É. É. Tu é de São Paulo, Sou de capital, São Paulo. Pablo? Boa. Não, capital não, sou de Campinas. Ah, ok. Eu falo que eu sou de São Paulo porque falar Campinas muita gente não vai saber, né? Então, sou de São Paulo. Boa. Pablo, por que você escolheu Portugal? Era mais fácil de entrar. Fala mais sobre isso. Tem gente que fala assim, ó. Não, é porque a língua, eu não queria porque- enfrentar a A porque- barreira. segurança. Eu me planejei. Não, deixa eu arrumar então. Não, eu me planejei, assim, porque o meu sonho. Na verdade, não, gente. Realmente era o mais fácil de entrar. Na verdade, eu tava bem lascado financeiramente. Eu vivia de internet lá no Brasil. Ok. Eu era youtuber, né? Fazia paródia. Hoje eu tenho até vergonha dos vídeos que eu gravava. Mas dava dinheiro, então eu fazia. Porque eu queria ganhar dinheiro. Só que depois começou a parar de eu ganhar dinheiro, as monetizações caíram, e eu falei, gente, eu não quero voltar para telemarketing de jeito nenhum, porque eu trabalhava telemarketing lá no Brasil, né? Sim. Eu falei, não vou voltar para ganhar um salário mínimo, mas de jeito nenhum. Aqui, não, vou ganhar salário mínimo lá em Portugal. Pois é. Que é menos pior. Daí eu não sabia nada da realidade daqui. Eu não pesquisei nada. Vim nas cegas, não conhecia ninguém. Conheci Gente. duas ou três pessoas assim, que era amigo de amigo, perguntava como que era aqui, eles falavam mais ou menos. E eu falei, quer saber, eu vou. Isso em que ano?
Foi no começo de 2019 que eu Ok. comecei a decidir. Começo Sim. de 2019, eu vou. Na verdade, eu queria ir para os Estados Unidos, né? Porque todo brasileiro imigrante quer se migrar para os Estados Unidos, Pra para os ficar rico, States, né? Aham, quer ganhar $5.000 lá. Enfim, mas não ganhei, também se lasca lá também. Mas só que daí tinha o negócio do visto. Eu não tinha dinheiro pra arriscar o visto. Tipo assim, eu vou lá pagar. Na época eu acho que era R$600. R$600 pra fazer o visto. Eu falei, não vou pagar R$600 e ser negado, né? Porque eu tenho. É a minha cara chegar lá e ser negado. Eu perder 600 conto. Eu falei, não. Vou ir pra um negócio mais certo. Daí qual que era o mais certo? Portugal. Que não precisava de visto e tudo mais. Não tô incentivando ninguém a fazer isso, tá? Vamos deixar claro. Vim só conhecer Portugal. Enfim. E daí eu vim pra cá. Nessa vontade de sobreviver ali, né? Não viver com o básico, tentar progredir na vida. E progredir até, né? Só que nessa progressão também tem muitos perrengues que às vezes a gente não quer falar. O que eu pensava de verdade Sim. quando eu vim pra Portugal? Sim. Eu vou pagar de rico. Eu vou fazer de dublê de rico. Eu vou ficar postando foto nas melhores praias. Eu vou comprar umas bebidas. Vou tirar foto nesses miradouros da vida. Vou Eu viajar pra vou Paris a cada 2 fins de semana. Paris, 20 conto, eu vou pra Paris. Pô. Vou pra Paris toda final de semana. Porque dizem que lá você pega um trem. Eu ouvi essas coisas, né? Você pega um trem que você vai, você paga só baratinho 13 o trem. euros, você tá lá em Paris. Então, eu vim com essa ideia, assim. Vou pagar de dublê de rico ali, entendeu? Vou ganhar um salário mínimo, vai dar pra pagar todas as minhas contas e vou viajar todo final de semana. Essa era a minha intenção. Daí chega aqui, primeira semana já comecei a trabalhar. Daí não tinha mais tempo pra nada. O que eu ia fazer da vida? Só tinha trabalho. Ainda era repartido ainda no restaurante. Fiquei 4 meses nesse restaurante esperando o tal do contrato, porque falava pra mim, né? Você precisa do contrato pra você Isso. dar a sua entrada na sua manifestação. Isso. Porque recibo verde é muito trabalho, não sei o quê. Eu falei, então, eu vou precisar do contrato. Contrato. Daí eu fiquei nesse restaurante esperando o contrato. 4 cara meses não te me deu. enrolaram. Me enrolaram e no Aí, ó. último dia, falando que ia me dar o contrato depois dos 4 meses, eles me mandaram embora. Mas eu fiz um escarcéu, né? Que eu quase bati no gerente. Mas como eu sou da paz, eu não bati nele. Mas foi terrível, assim. Tipo assim, eu fiquei 4 meses nesse restaurante, perdi muito tempo, né? Não consegui eu não procurei outra coisa porque eu achava que ali ia dar. Pois é. E daí, no meu começo aqui foi bem conturbado, porque eu trabalhava muito, eu não viajei nos primeiros 3 meses, não fiz nada, só trabalhei. Trabalhando. Só trabalhei e passei perrengue. Nesse mesmo período, dos 4 meses, eu morei numa casa, tinha um monte de rato, eu dava bom dia pros ratos, de tanto rato que tinha na casa. Deus! Matava rato. Nossa, eu virei um assassino de rato, porque eu matava muito rato, de verdade. Em Lisboa, Pablo? Em Lisboa. Onde você morava? Morava num resto de chão. Terrível a casa. Caceta. Morava 6 No Martim pessoas. Muniz. E era um T3. Morava 6 pessoas. Num quarto tinha 4 pessoas que dormiam. Vocês estão vendo o que acontece com uma pessoa que vem na doida, né? Sim. Passa esses perrengues. Se tiver disposto, não tem problema, meu amigo. Mas se você não quiser fazer isso, passar por isso, ficar matando rato e dividindo espaço com um monte de... Aí é melhor... Mas é aquilo que eu Mas falo vai. também sobre essa questão de como a gente vem pra cá. Eu passei por todos esses perrengues. Pode ser que a pessoa venha e não passe por nada disso que eu passei. Exato. Por isso que você não pode se basear na experiência dos outros. outro. Porque você fica pensando, né? Tem a minha experiência de coisas ruins Tua que vivência, aconteceram, meus isso. perrengues. Pode ter o extremo que chama Pablo e pode ter o extremo que é bom. Mas só que se eu for o extremo do bom e falar assim, gente, aqui é maravilhoso, isso aqui, nossa, olha a casa que eu tenho, olha o que eu ganhei, olha o trabalho que eu tenho. Para as pessoas que estão assistindo, eles vão se basear no que você está falando. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade, como influência aqui em Portugal, em trazer a realidade nossa. Não colocar como se fosse, tipo, A genérico. regra, que a com regra. todo Você mundo vai ser ter assim. Que passar isso. Você não precisa morar numa casa cheia de rato, tá? Mas pode acontecer. É isso a questão. Porque aqui tudo é incerto. A gente tá numa terra que a gente não conhece. É desconhecido, pra mim, pelo menos, antes de eu vir pra cá, era muito desconhecido, eu não sabia de nada dessa cultura. Eu não sabia mesmo, eu não pesquisei nada. Tinha Aí- aquelas ideias que talvez era melhor e tudo mais, porque tudo... O brasileiro que tá lascado no Brasil, que é pobre mesmo, que veio da pobreza do Brasil, tudo que sai do Brasil a gente acha que é muito, muito melhor. É muito bom. Então, verdade. tipo assim, o básico... Pra gente é muita coisa, pelo menos pra mim. Mas só que tem gente que sai do Brasil, lá, por exemplo, uma pessoa que mora na Paulista. Tipo, ela é muito rica. Tipo, meus pais me bancam, E daí vem pra cá, e daí ele vai ter que trabalhar e ganhar um salário mínimo num restaurante. Pô, eu tenho uma casa lá. Então,
Por isso que não dá pra se basear. Porque tem gente que vem com uma condição muito melhor lá no Brasil e vem pra cá e vai ter que viver igual aos outros. Exatamente. Então tem que, às vezes, reduzir, tem que pagar, tem que morar em quarto, morar com desconhecidos. Pô, eu tinha uma casa pra mim só, sabe? Tinha um carro, eu não andava a pé, eu não andava de metro, Aqui eu tenho que andar, poxa, que dificuldade, meu. Então, tipo assim, as pessoas, desse assim, jeito. infelizmente, é isso. E por isso que as pessoas que vêm pra Portugal, que querem vir pra Portugal, tem que tomar cuidado com isso. E também as pessoas que produzem conteúdo pra cá, que também tem que tomar cuidado pra fazer esse tipo de conteúdo. E eu vejo muito... Hoje em dia tá até menos. Não sei se é porque agora a galera tá vendo que a realidade tá complicada. É verdade. Que não tem nem como mais já mentir tanto. Mas pelo menos que quando eu entrei... mesmo. Quando eu cheguei aqui em Portugal, há 4 anos atrás, eu vi as pessoas criarem conteúdo e eu falo, gente, mas é o mesmo lugar que eu tô vivendo? Não é possível. Exato. Tipo... Não. 5 euros num almoço, jantar, não sei o quê. Mas, peraí, mas esse é que é o problema, a problemática de, mas é o que eu consigo comprar no mercado com esse valor. Tá, mas a pessoa que tá lá no Brasil, ela vai achar que aquilo é tudo que você precisa saber. Pois é. 5 euros você faz a compra da semana. Não é assim que funciona. Então, assim, hoje já não tem nem como eles trazerem esse conteúdo, que é muito mentiroso. Entendeu? Agora, mas a gente tem que tomar cuidado de tudo que a gente pode. Por mais que eu sou muito sincerão na internet e tudo que eu posto, antes de postar, eu tenho que ficar pensando, peraí, será que isso aqui não vai criar uma ilusão de algo? Exato. Ou até mesmo vai atrapalhar o sonho de alguém? Não, eu falo a minha realidade. Entendi. Eu conto da minha experiência, o que eu tô vivendo. Por que eu não fico fazendo passos pra fazer a manifestação? Como é que eu faço isso aqui? Porque, sinceramente, eu vivi tudo pra fazer esse processo. Meu processo foi muito difícil e muito demorado. Eu demorei 3 anos pra ter a minha residência. 3 anos. E assim... 3 anos comendo pão. A pessoa diz que pão? O pão que o diabo amassou. Nada, eu comi o farelo. O pão alguém já tinha comido. Mas então... é sério. O povo não fica te perguntando, não, pá, por exemplo, quanto eu preciso levar para viver... Direto, né? Hoje já não, porque eu acho que eu sou tão... Eu não sei se é... Eu não sou... Como se diz a palavra? Direto, não é grosseiro. claro. Eu sou direto. Sim. Eu sou direto, mas muita gente acha que eu sou meio... grosseiro, né? Estúpido na hora de falar. Então eu acho que as pessoas têm meio que medo de falar comigo sobre esses assuntos. Porque eu falo em todos os vídeos essas coisas, né? Que eu já não gosto mais de falar. Sim. Então, assim, quando as pessoas vêm me perguntar muita coisa, na verdade as pessoas já até perguntam, posso perguntar uma coisa pra você? Vixe, lá vem. Quanto eu tenho que levar? Eu tô aqui. Uma vez um cara falou assim... realidade, né? Uma vez o cara falou assim pra mim, olha, aí no seu trabalho tem vaga? Eu falei, cara, no momento não, mas você tem que dar uma procurada aqui. É porque eu tô procurando. Mas assim, se você falar pra mim que tem vaga aí, eu peço as contas do meu trabalho agora e vou pra aí. Eu falei, mas você tá onde? Tô no Brasil. Eu falei, mas você não tá nem aqui, você quer uma vaga? Eu largo tudo aqui e se você falar que tem uma vaga pra mim, eu largo tudo aqui, o trabalho e compro a passagem e já vou pra aí. Falei, gente, não é assim não funciona desse jeito. Não, você precisa se planejar pra você vir. Não vem nessa de tipo assim, eu vou te arrumar um trabalho e você vai vir pra Portugal e vai dar certo. Não. Eu não me responsabilizo por ninguém. Nem por mim eu me responsabilizo, que eu sou irresponsável. Como é que eu vou me responsabilizar pros outros? Não. Então, toda vez que a pessoa fala assim, você não tem como dar uma forcinha pra mim pra ir pra Portugal, eu te dou uma força. Se planeje. Tá? A melhor força que eu posso te dar. Se planeja, se organiza, porque você é responsável pelo seu sonho. Não vem botar em cima de mim, não. Depois que você se lasca aqui, vai falar assim, mas você falou que tava bom. Não falei nada. Pois é. Tá? Viva a sua vida. Tem um vídeo dele, gente, ele fez uma montagem como se a pessoa chegasse, o brasileiro, no aeroporto e já tivesse alguém com um iPhone esperando, um carro, não sei o que. Tem um vídeo desse, né? Sim, uma casa. Eu não esperava. Uma semana de Portugal já tenho isso. Outro dia eu vi um concorrente nosso, a gente também tem loja eletrônica do iPhone, essas coisas. O nosso concorrente chegou, eu vi um vídeo patrocinado que ele chegou e falou assim: passou da imigração, vem agora parcelar o seu iPhone. Caraca, o cara mal entrou no país, já vai se endividar com o iPhone. Mas tem até esses comerciais. Tá com CPLP? Já dá uma entrada no seu carro, a gente financia o seu carro por CPLP. Uns bagulho assim, né? Então, tipo, dependendo do que você tá seguindo aí, você se lasca. Cuidado. Mas o vídeo que eu fiz exagerado, mas é uma realidade que às vezes as pessoas acreditam, que a gente chegou no aeroporto ali, no aeroporto de Lisboa,
a gente já vai estar com um carro esperando nós, vai ter uma casa e tudo mais. As pessoas acham que vai estar tudo esperando mesmo lá no aeroporto. Você vai conseguir coisa fácil, trabalho fácil, casa fácil. E não é assim que funciona, entendeu? Você chega aqui, você tem que saber que tudo pode acontecer. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Você pode ter muita sorte e dar tudo certo no seu começo, ou você conseguir também contatos legais, né? Exato. Porque contato gera contato. Então, assim, aqui em Portugal, assim, você vai aprendendo a lidar com as coisas. É bom se você se planejar e você estudar o país e saber onde você pode Exato. se profissionalizar e tudo mais, quais áreas que você pode entrar. Isso é ótimo. Mas agora, você chegar sem planejamento e como eu cheguei, eu sou um exemplo pra você não seguir, né? Não venha assim, supetão, tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu só vou, vai, fechou os olhos e vamos. Não, vai e se planeja, tá ligado? Porque ninguém falou isso pra mim na minha vez, eu tô falando pra você, então vá, se planeja. Pois é. E para além desses desafios, assim, da adaptação que todo imigrante passa, independentemente da quantidade de dinheiro que tem na conta bancária ou classe social, todo imigrante passa por isso, né? Desses perrengues de readaptar, realmente entender Exato. a cultura local, como é que funciona. Para além dessas coisas, assim, o que você acha que, chegando aqui em Portugal, conta aí uma experiência que, chegando em Portugal, mexeu com você em relação à adaptação. Aqui assim, eu nunca tive essa... Porque muito imigrante tem essa vibe de no começo querer ir embora, ou até mesmo surtar e chorar, e não aguento mais esse lugar, não era isso que eu tava pensando. Eu nunca tive. Quando eu saí do Brasil, eu já saí com a vontade de não voltar. Não voltar pra morar. Eu já saí com a intenção, vai dar certo. E se der errado, vai dar errado lá, mas vai dar certo. Até dando errado, vai dar certo. Entendi. Uma hora vai dar. Boa. Então, desde que eu cheguei, eu já tinha esse pensamento na minha cabeça. Que vai dar certo. Mesmo que dê tudo errado, mas vai dar certo. No final, tudo dá certo. E, então, assim, o choque cultural foi uma coisa que pegou muito comigo, né? O choque do tratamento, né? Sei. Até entender o que é grosseiro do português e o que realmente é a forma deles se expressarem. É mesmo. Foi muito difícil no começo. E eu sou uma pessoa muito barraqueira. Eu sou uma pessoa muito estressada. E se eu ver que a pessoa tá sendo arrogante comigo, ou se a pessoa não me tratou bem, eu vou tratar pior ainda. Então, no começo, eu brigava muito. Então, dependendo... tu me deixa no sítio errado. Eu falo, você fala direito comigo. Você acha que tá falando com quem? Não, tu tô dizendo que tu tá metendo no lugar errado. E até eu entender que ele só tava me dizendo que eu coloquei no negócio errado... Então, essas coisas, a forma deles falarem no começo foi muito, assim, choque mesmo. Estranhou. Ou até mesmo eles serem diretos. Tipo, você pede uma informação, olha, onde que é o Pingo Doce mais próximo? Quando eu cheguei, eu acho que foi no segundo dia, eu queria saber onde era o mercado mais próximo. E daí eu parei para um menino, eu perguntei pra ele, olha, sabe me dizer onde que é o mercado mais próximo aqui? Olha, tu vais à esquerda, tu vais à direita, depois chega lá. Tá bom, não entendi, né? Porque eu também tinha dificuldade de entender no começo, né? Já dando um adendo, porque uma vez eu falei no podcast do Zuga TV, que eu falei que eu não entendia nada que o pessoal falava. O pessoal daí, mas é claro. Mas eu tenho uma séria dificuldade em entender. Então, tipo assim, eu não tava debochando ou até mesmo criticando o sotaque português. É porque literalmente é diferente o sotaque. Exato. Isso, E eu tinha muita Principalmente dificuldade. alguns que falam bem rápido. Mais rápido, é. Exato. Daí eu não entendi muito o que o menino falou. E aí eu fui indo. E eu vi que ele tava indo no mesmo caminho. Ele literalmente foi no mercado, ele me passou as instruções e ele foi no mercado. Era só ele falar assim, eu tô indo lá, amigo, é só você ir me acompanhar, né? Porque geralmente a gente é assim, né? Vamos lá, eu te levo lá. Ou tipo assim, não, é só você ir ali, ó, é bem ali. Eu vou lá, mas vamos lá comigo, eu passo lá. E daí, outra vez também, eu perguntei onde que era a estação mais próxima de comboio. Tava um casal e eles falaram assim, é só você ir, vai até aqui pra frente, depois você vira à esquerda e depois você continua reto. E a gente foi, e quando a gente foi ver, eles estavam indo pra lá também, no mesmo lugar. Eu falei, gente, mas qual que é a dificuldade de falar assim, eu tô indo pra lá? Não sei se você estava com medo, ou até mesmo não queria estar próximo, né? Sei lá, também não conheço, enfim. Mas teve essas questões, até mesmo de... Porque o brasileiro, quando vem pra cá, ele vem muito emocionado e muito empolgado de estar vivendo uma coisa nova. Pelo menos comigo, eu queria viver tudo. Eu ia pro bairro alto, enchia coisa de cachaça, né? Bebia pra cacete. E eu queria fazer amigos. E daí eu conversava com gente aleatória. Daí o pessoal ficava tipo assim... O
quem é você, né? Tipo, eu não te conheço, né? Exato, E no começo eu ficava, poxa, mas por que o povo é tão frio assim, né? Mas não, era eu que tava muito empolgado. Entendi. Era eu que tava querendo, tipo, abraçar todo Exato. mundo. Era eu. E o problema tava em mim. Então, tipo assim, eu comecei a ter esse choque no começo. Só que eu comecei a entender e fui começar a andar como de acordo com como que o país ele funciona. Foi dançando conforme a música. Exato. Foi tipo assim, eu se não adaptando. perdi minha essência até hoje. Continuo Exato. brasileiro fervoroso ali, sou bem brasileiro. Só que eu sei me portar perante a cultura portuguesa. Que é o mínimo que a gente tem que fazer, Que né, Pablo? vamos ser sinceros, uma coisa até Pois é. polêmica em relação a isso, né? Que muita gente, eles querem trazer o Brasil pra cá. Pois é. Mas a gente não tá no Brasil, literalmente, isso realmente é. Sabe, não é que a gente vai deixar de ser brasileiro nem nada. Mas tem certos tipos de coisas que o brasileiro faz no Brasil, é normal, mas aqui não é. Então a gente tem que também ter essa consciência, né? Que a gente tá no outro país, a gente tem que respeitar também a cultura deles. Tá ligado? Você não precisa virar português, você não precisa falar como português, você não precisa agir como português, mas se comportar como uma pessoa normal. Sabe? Ai, não, vou pegar uma caixinha, uma coluna desse tamanho, vou ficar andando no meio da rua, tipo, fazendo uma barulheira. Não, Porque velho. no Brasil eu faço, então aqui eu vou fazer Eu vou também. fazer, não, você Não tem que dá. dar uma segurada. É. Você tá em outro país, dá uma segurada. E você fica com fama de mané, de idiota. Você faz isso, você fica parecendo idiota. E mais interessante, Pablo, é que não é preciso ser uma coisa contra a lei pra passar por essa situação. Ou seja, tem gente que diz assim, eu não tô fazendo nada contra a lei. Querido, às vezes a cultura é uma lei. Exato. Meio que intrínseca, ou seja, meio que camuflada, mas não deixa de ser uma lei, né? O jeito de se comportar, as nossas manias, os nossos perrengues, ou até mesmo a nossa forma de ser. Às vezes a gente tem que dar uma controlada, porque não é porque a gente foi pro país do outro que a gente vai levar simplesmente tudo que nós trouxemos conosco, Exato. inclusive costumes, né? Há que se ter, digamos assim, uma certa elegância na convivência com todos os que estão nos nossos arredores. Até porque Portugal também tem muitos outros imigrantes que não Sim, são brasileiros. É muito Tu já cultural, imaginou se cada um, o paquistanês, o indiano, o alemão, o português... Se todo mundo usasse todo a mundo cultura dele quiser aqui. trazer a sua cultura pra cá, isso vai Ia virar virar... uma bagunça. Uma bagunça. Tem que ter lei, tem que ter, né? Mas eu acho que o que não, Respeito. que não atrapalha a cultura do próximo é respeitar o próximo. Palavra da vez, Eu acho que é a questão do respeito. Eu não vou fazer nada que vai atrapalhar o outro, sabe? E se eu tô com uma coluna e tem outra pessoa que não quer ouvir a coluna, eu não vou ligar minha coluna. Pois é. Se eu tô num espaço onde tá todo A mundo... coluna, mesma- gente, é caixa de som. É, porque a caixa galera de som, é verdade. Tá vendo, gente? Ó, A gente acaba coluna é o pegando. jeito que Virou chamam tudo, aqui. quem não sabe. A caixinha Olha lá. JBL. A Eu estou caixa... falando com português. Olha lá, isso não está como você deve ser, né? Olha lá. Mas não é, tantos outros Mas falar é. coluna que a gente acaba pegando. Mas, se eu sei que aquilo vai incomodar, não é? Isso, é empatia, né? Eu acho É. que o imigrante, quando ele vem para Portugal, ele tem que carregar nas costas a empatia pelo outro, sabe? É pensar que a vida do outro, ela precisa ser respeitada. Então, assim, eu não vou fazer nada para desrespeitar o outro. Então, eu tô numa praia, né? Gerou muita polêmica esse tempo atrás aí, essa questão de caixa de som. Já aconteceu da gente levar a caixa de som, mas colocar ali num baixo ali só pra gente que tá sentado ouvir e tudo mais, e tá de boa. Só que o problema é que tem gente que é exageradamente que parece chamar a atenção, e pega umas colunas desse tamanho e coloca um paredão lá. Pô, gente, não dá. Porque tem mesmo. pessoas lá que só querem ler um livro na praia. 90% dos portugueses, né? O Pois que eles é, fazem na praia é muita descansar. gente. Exato, É ler. descansar. E Não é, tipo, a gente vai pro quiosque, a gente bota uma música. A forma de aproveitar a praia aqui é diferente Da da forma de aproveitar a praia no Brasil, exato. E a gente tem que respeitar isso, né? É tudo isso. Pablo, fala um pouquinho sobre as milhares de vezes que tu já se mudou. Ai, menina. Eu já, inclusive, como mudei foi essa assim que tu semana chegaste? atrasada. Como foi assim que tu chegaste? Tu foste pra um quarto ou tu ficaste assim um tempo no Airbnb? Não, eu fui pra um quarto direto. Eu arrendei um quarto lá no Brasil mesmo. Certo. Lá do Brasil, que era um rapaz que tava precisando de um quarto, ele ia arrendar só pra 3 meses. Sei. E daí eu falei, vou ir só nesse aí, pelo menos, pra começar. Certo. Daí foi lá na Margem Sul. Sim. E daí eu fiquei nesse quarto 2 meses. Porque eu não aguentei, porque eu queria farrear, né? Então, Ah, e o aí, primeiro lugar imagina- que eu conheci foi o Pois Bairro é. Alto. Então, às vezes, eu ia virado pra trabalhar no restaurante, porque eu ia pro Bairro Alto e parava em alguma discoteca,
E daí no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Virava parecendo um morcego no trabalho. E eu não ia embora, porque o primeiro barco era às 5h30 da manhã. Então, assim, pra eu ir embora, chegar lá em casa, se trocar e voltar, era muito rolê. Entendi. Então, Ou às seja, vezes eu ficava direto. no teu primeiro trabalho foi durante o dia. Era Foi. restaurante que era tu entrava... repartido, esse é o problema. Pensa Gente, você morar repartida é tipo, o cara pede pra você entrar no restaurante 11 horas da manhã, ou 10, tipo, depende. aí sai 3. Às vezes você faz, tipo, das 9 a meio-dia, depois você volta, sei lá, às 4, sei lá. Enfim, Nossa, toma meio-dia. conta do seu dia todinho e você não ganha pra isso. Exato. É, E às vezes você sai exato. meia-noite. Então pensa, por exemplo, eu morava na Margem Sul. Não dava pra eu voltar no meio do repartido pra Ah, casa. não. Porque é. o tempo de eu chegar em casa e voltar já deu o repartido. Eu só ia chegar, abrir a porta e voltar. Não ia dar tempo. horrível. Então eu dormia, às vezes, eu cochilava lá no restaurante num saco, numa coisa de papelão, sabe? Porque era o único lugar pra ficar Pois lá, é. pra descansar. A gente botava uma camisa na nossa cara pra dormir, pra dar uma descansada. Cara, eu acho isso muito surreal, esse negócio do repartido. É Acho que é a muito pior surreal. coisa É a que pior chama coisa, porque você tudo. tem É a horrível. sensação que você tá o dia inteiro, você passa o dia inteiro trabalhando. E eles não têm esse senso de turnos, né? Porque, Não. por exemplo, eu comecei a trabalhar em restauração muito novinha nos Estados Unidos. E eu começava, tipo, 4 da tarde até meia-noite. Ou então trabalhava o dia inteiro. Mas eu optava pelos turnos. Não existia isso de comer o dia inteiro, corta aquela parte da tarde, você não faz porcaria nenhuma. Porque não dá tempo. Não ganha dinheiro. Pois é. Não, e assim, não é bom pra ninguém. Não é bom pro funcionário, que fica desmotivado, porque mais cedo ou mais tarde fica pé da vida, porque perde o dia inteiro e só trabalha aquele períodozinho. Aham. E ruim pro dono do restaurante, pro empresário, Pablo, que fica com uma pessoa Quase desmotivada. quase todo mundo que vai trabalhar para restauração vai pegar de frente esse tal horário repartido, é isso? É o mais Ou fácil. depende do tipo de restaurante? A maioria dos restaurantes tem repartido. A maioria. É? Dos grandes, sim. Esses de grande nome, geralmente tem repartido. Não sei por que também. Porque, na verdade, os horários calmos são esse horário repartido. É o que eles não querem. E eles querem manter o restaurante aberto. Então, o que eles fazem? Eles deixam o repartido e colocam poucos funcionários trabalhando nesse repartido no meio desse tempo. Porque para eles acaba, às vezes, sendo vantajoso no sentido do restaurante não parar. Então, eles deixam um intermediário lá, ou deixam uma pessoa ou duas pessoas no restaurante, para fazer esse horário corrido, né? Esse Sim. horário direto. As pessoas que estão no repartido, que é nos horários mais movimentados, que é Entendi. no horário do almoço, na janta, eles fazem o repartido. Então, o restaurante, ele nunca para. Então, a maioria das pessoas fazem o repartido. Tem lá, sei lá, 2 dias que fazem direto, ou de manhã ou à noite. Mas os repartidos sempre tem. Eu trabalhei faz 4 meses, eu estava trabalhando num restaurante repartido. Nossa, E era muito- terrível. Era Pois é. terrível porque era assim, ó. Eu trabalhava às vezes da 12:30 até as 3:30, saía, voltava às 7 e trabalhava até meia-noite. E daí, às vezes, no dia seguinte eu tinha que entrar às 9 da manhã. Pra fazer direto até às 5. E depois eu fazia à noite, das 7 a 1:30. Não, das 4 a 1:30. E pra galera entender também a diferença cultural entre Brasil e... No sul do Brasil tem essa cultura também de fechar na parte da tarde, depois do almoço. Eu sou do Rio, então no Rio e São Paulo fica tudo aberto. Imagino que Exato. Fortaleza também o dia inteiro. Então, pra quem não conhece essa cultura europeia, que não é só em Portugal, aqui bomba no almoço, as pessoas almoçam mesmo, tipo, entre meio-dia e 3 da tarde. De 3 da tarde até 7, as coisas morrem, ou seja, às vezes tem alguns restaurantes que ficam abertos só pra petisco, mas a grande maioria fecha, encerra mesmo, coloca lá, fechado, reabre pro jantar. Então, o funcionário que trabalha na restauração fica à mercê do restaurante o dia inteiro, basicamente, quando Isso faz quando esse não faltam repartido. funcionários, você tem que fazer os 2 horários, né? Ou fazer direto. É mesmo. Tem. Porque esse negócio de dupla jornada, por exemplo, nos Estados Unidos eu fazia muito isso. Eu pegava um café da manhã, ganhava uma grana até 2 da tarde, aqueles cafés da manhã e tal, fechava 2 da tarde, ia pra casa com aquele cheiro de ovo, tomava banho e entrava no outro às 4, que era o jantar, e até meia-noite. Ok, mas é uma opção minha. Era aquele tempo que eu otimizava meu e ganhava dinheiro por aquilo. Não era assim, um restaurante ficar à mercê daquele restaurante. É horrível. Não, terrível, terrível. Aí, Pablo, depois desse primeiro imóvel que tu eu nem moraste... terminei. Tu tava- Foi mal, tu tava perco falando nos da assuntos. Margem Sul. Caralho. Nossa, você buscou a lá gente mesmo, chegou nos verdade. ovos, menina. Então, fiquei 3 meses lá, 2 meses, na verdade, e saí e fui morar na Alameda, que era perto do trabalho, porque eu falei, não tô aguentando mais esse negócio de repartida, eu vou voltar
Quer dizer, eu vou morar... Vou mais pra perto. Mais pra perto. Daí eu fui alugar esse quarto que tinha bastante rato, né? Que eu falei pra vocês. Que foi no meio desse período aí dos 4 meses nesse restaurante. Que era o mais barato. Na verdade, o menino falou assim, tem 2 quartos. Um de 170 e um de Eita, 250. tu ainda pegou o quarto. Tu ainda pegou o quarto de menos de 200 Não, mas vai euros aqui. vendo, calma lá. Não comemore. Já tira esse corte aí, quarto por 170. É mesmo. Daí eu vou vou ver esses quartos, né? Vejo o de 170. Era um guarda-mala, sabe? Aqueles pequenininhos. Sei. Que colocava justamente as malas. Era muito pequeno. Inclusive tinha uma cama de criança lá. Aquelas pequenininhas. Era uma Meu cama de criança, não Deus. tinha nada. Não tinha guarda-roupa e não tinha ventilação nenhuma. E se fechava com aquelas cortininhas. E esse era o quarto de 170. Era Não um acredito, cubículo gente. mesmo. Não Era uma acredito, caixa meu de Deus. sapato. Não dava pra ser habitável ali. Ainda mais uma pessoa, se for claustrofóbica, não ia entrar naquele quarto de jeito nenhum. O do Sem outro... janela, né, claro? Sem janela. Os dois eram sem janela. O 250 pelo menos tinha um guarda-roupinha pequeno. Dava pra entrar num quarto, pelo menos. Falei, quer saber? Eu vou usar esse solteiro e tudo mais, vou ficar nesse quarto. Um ovo o quarto. Daí, os primeiros dias, eu via bastante baratinha passando, assim, mas tudo bem, eu ia as baratas, tá tudo certo. Mas daí foi passando os dias, daqui a pouco eu via só uns fúteozinhos. E daí eu falei, mano, será que essa casa tem rato? Não, não deve ser não, pô. Tô na Europa, a Europa não tem rato. Olha. Enfim, Ai, Jesus. daí comecei a ver. E daí me falaram que o pessoal que morava lá já tinha visto alguns ratos e tudo mais. Tinha uma menina que tinha pavor de rato. Ai, Jesus. E ela vai ver um rato. Eu, não deve ter visto. Daqui a pouco eu comecei a ver os ratos também passando. Eu falei, aí, eu vi o rato. E vai, e pega rato. E eu acho que eu tenho até vídeo ainda de tentando matar os ratos. E eu ficava agoniado, assim. Toda hora eu pensava que ia passar um rato. E a gente ficava nessa tensão. Eu fiquei o quê? Eu acho que uns 3 meses nessa casa. Sei lá. Nossa, tu ainda aguentou tudo isso? Tive que aguentar. Eu não tava achando outros quartos e tudo mais. Enfim, eu também tava esperando um amigo meu pra vir pra cá, que ele veio depois, pra gente dividir o quarto. Exato. Daí depois que eu saí e a gente arrumou esse quarto pra morar, veio a pandemia. Veio a pandemia, eu não tinha trabalho, porque eu já tinha saído desse restaurante, eu tava caçando trabalho. Eita. E Como daí é que você fez? eu arrumei um trabalho no bairro Alto, antes de começar a pandemia. Trabalhei 1 mês. Fechou tudo. Aí estourou a pandemia. Daí estourou a pandemia. O que eu vou fazer da minha vida agora? E daí esse amigo meu veio do Brasil Meu Jesus. com a intenção de trabalhar e não conseguiu emprego. E ele não conseguia emprego. E eu tentava, tipo assim, guardar meu dinheiro o máximo. Eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel do próximo mês. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? E daí, no mesmo mês, o dono falava assim pra mim, olha, eu vou precisar do quarto, você tem o dinheiro pra pagar? Eu falei, não. Você não consegue nem alguns dias? Não. Eu vou precisar do quarto. Teve dia que ele me mostrou o quarto pras pessoas com a gente deitado lá. Tipo, abriu, tem esse quarto aqui, é espaçoso, tem 2, a gente acordou assim, tipo, assustado, sem entender nada. Mas só que na minha cabeça eu falei assim, eu não vou brigar com esse cara, porque vai que ele me bota na rua, porque a gente não tinha nem contrato, nem nada. Eu falei, Imagino. gente, o que eu faço da minha vida? Não vou falar nada, vamos ver se ele vai deixar a gente ficar pelo menos 15 dias. Chegou uma semana, ele falou, você vai precisar sair do quarto. O que a gente fez? Voltou pra casa e tinha rato. Porque Ai, era a não, casa onde a gente podia ficar. Ficamos dormindo na cama com o pessoal junto, dividindo uma cama de solteiro. Ele com uma menina, eu com outra, a gente dividia a cama. Ficamos uns dias até, eu falei pra ele, amigo, você vai ter que voltar pro Brasil? Não dá. E ele era mais novo. Eu falei, eu não tenho como te sustentar, não tô me sustentando de lá, te sustentar. Você tem sua família, tem condições lá. A sua mãe já até tinha falado se te apertasse lá, ela te dava a passagem pra você voltar. Eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer agora é voltar. Isso em que ano? Na pandemia? De Na 2020? Isso no primeiro lockdown, que foi no início de primeiro 2020. Ali, março, abril, Porque maio. eu sei me virar, eu sou camaleão. Qualquer situação eu tô me virando. Eu sei me achar ali no meio do caos. Mas com outra pessoa, não. Eu fico cego. Vocês estão vendo aquilo que eu sempre digo? Às vezes as pessoas vêm e por exemplo, não, eu vou fazer como o Pablo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, ele veio solteiro. Ele não veio... Tem gente que vem, às vezes, com numa situação assim, meio porra louca, como a gente diz, mas com a criança. Não dá. Ou então, às vezes, é muito cheio de detalhes, ou então com uma pessoa que tem um grande Uma alto... doença, alguma uma coisa doença, também. um grande nível de dependência emocional da família, não é? Então, a gente vê eu que... recebo muita mensagem Caramba. de casais, de família,
falando assim, olha, eu tenho duas crianças pequenas, eu preciso arrumar um trabalho, eu não tô conseguindo. Aí, ó. Meu aluguel tá pra vencer. E tipo assim, Pablo, você que conhece muita gente, você não sabe de algum trabalho. E eu não sei de trabalho, porque realmente, até pra mim, que eu conheço muita gente, eu tive dificuldade de arrumar trabalho. Então, assim, as pessoas acham que é tipo, tem muito trabalho, gente, pode vir. Não é assim que funciona, tá? É muita procura também. Então, assim, se capacite primeiro antes de vir pra cá, se planeje mesmo. E principalmente inglês. Nossa, gente. Olha. O negócio do inglês é essencial pro imigrante. Hoje eu estudo, eu tô aprendendo, hoje eu consigo atender o público em inglês ali, no básico, mas eu consigo me virar. Mas quando eu cheguei, não falava nem Hi, Lorena. E como que você vai arrumar trabalho que você já tá em restauração, eles precisam do inglês? Pois é. Chega o Então inglês- as pessoas acham que mesma língua, vamos pra lá, português, você vai se lascar. É. Aqui todo mundo fala inglês. Todo o Uber, mundo. o garçom, a empregada, o empresário. É Eu uma me coisa que a senti gente muito surpreende, deslocado. né? Eu acho que também entra daquela questão de choque cultural, até mesmo de estranheza quando vem pra Portugal. É literalmente isso. Você vê muita gente sabendo falar inglês e trabalhando em trabalhos tipo empregado de mesa. Exato. Uber Eats. E pessoas formadas, pessoas... Você vê engenheiro em Uber Eats e tudo mais. Então as pessoas acham que é simplesmente você vir e ter vontade de trabalhar. Não, você se capacite pra vir pra cá. Porque você vai se lascar se você não fazer isso. Porque Uma vez eu fui fazer um exame, aquele tipo endoscopia, aí tinha uma senhora na clínica, né, pra receber, e atrás de mim tinha um senhor indiano, na minha frente tinha um alemão, e atrás do indiano tinha um francês. Tudo pra fazer exames, porque era aquelas clínicas que faz vários exames de imagem. Menino, depois que ela me atendeu, eu era a única da fila que falava português. Aí, depois, quando veio o indiano, começou a falar inglês com ela foi falando inglês, foi falando... Até o francês a menina desenrolou com o francês. Com o alemão que estava na minha frente, ela falou inglês. Comigo ela falou português. Com o indiano ela falou inglês. E com o francês ela desenrolou o francês. Ou seja, uma recepcionista de uma clínica. Exatamente. Que tecnicamente só estava ali para receber as guias, colocar no sistema, ver a marcação e encaminhar a pessoa para onde ela vai ser atendida. Mas ela sabia falar pelo menos 2 idiomas fora o português. Mas é que nem eu falo, o inglês no Brasil é um diferencial. Aqui é necessidade. Exato. Lá no Brasil você fala inglês. Nossa, ele fala inglês, ó. Ó, ele sabe desenrolar. Ó, ele não é Hi, Lorena, não. Aqui é essencial, é o básico. O básico é você falar inglês. E as pessoas acham que, ai meu Deus, eu vou lá e vou desenrolar no português. Não. Tanto é que esse dia eu fui no banco. É porque eu também tenho cara de indiano, né? Daí o cara do banco, ele... Hey, how are you? Eu falei, pode falar português, amigo? Eu sou brasileiro, você achou que eu era indiano, né? Dele, não é, que eu já falei tanto inglês hoje que eu achei que você falava inglês. Não, você achou... Aqueles rapazinhos que ficam, posso ajudar? Eles todos falam inglês. Todos. Mas eu achei que era porque eu tenho cara de indiano mesmo, depois que ele falou. Eu já ia zoar, eu achei que... Por falar em indiano, conta aí pra gente, Pablo. Você já sofreu algo relacionado a racismo, xenofobia aqui em Portugal? Já sofri racismo, já sofri xenofobia na internet todo dia quase. Mas racismo foi até estranho pra mim, porque no Brasil a gente não... digamos que eu sou preto de pele clara, a gente não sofre tanto pelo fato, né? Porque o Brasil é muito mestiço, né? E tudo mais. Mas aqui é muito doido. Eu presenciei com um amigo meu, que ele tava a gente tava no rodízio, e ele tava escolhendo a carne, ele tava demorando, e daí um senhor, ele começou a brigar com ele, porque ele tava demorando pra escolher a carne lá. E daí o meu amigo não entendeu o que ele tava falando. O que o senhor tá falando assim? Ele, tu tá... Eu falei, mas o senhor para de ser grosseiro, por que o senhor tá fazendo isso? Teu preto de merda! Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu já peguei meu celular pra gravar, já, pra aquele desgraçado. Repete! Daí a gente começou a xingar ele. Foi mesmo. Ele viu que ele tava sendo gravado e ele viu que todo mundo tava olhando pra cara dele. Ele, não, desculpa, não. Mas uma raiva, uma ira que me deu, porque, tipo, a pessoa te chamar o seu amigo de preto de merda E ele é muito assim, pesado. como tu, o tom de pele? Sim, acho da mesma cor. E, nossa, eu fiquei muito revoltado. E teve aquela situação até que a gente conversou antes, que eu tava no mercado. Eu também, Eu lembro sou dos todo stories tatuado, nesse eu tava dia. de regata, tava mais
menino da favela, tá ligado? E então tem essa questão também de estereótipos, né? E eu tava no mercado e fui comprar as coisas. Eu tava na fila do mercado, né, pra pagar as coisas. Tinha uma senhora na minha frente. Ela já olhou assim de rabo de olho assim. Já começou a ter preconceito E daí eu foi falei- se afastando. Daí eu fui um pouquinho mais pra frente, né? Porque ela tava uma distância mais longa assim pra mim. Eu fui mais pra frente. Ela foi mais pra frente. Eu falei, é por exceção minha, essa mulher não quer ficar do meu lado. Daí eu fui um pouquinho mais pra frente. Olha, Porque eu sou. Lari, eu ele sou... ficava... E daí ela foi mais pra frente. Daí ela viu que já não tinha mais espaço pra ela ir mais pra frente. Ela deu a volta no caixa, ficou lá onde que paga. Só que Sim. a multibanco ficava aqui. Ela foi do outro lado. Entendi. E na hora dela, a mulher falou, deu tanto na sua conta. Dela, passa no cartão, por favor. E foi dar o Entregou o cartão de ela longe. quis entregar o cartão pra mulher do caixa passar. Ela, não, senhora, pode passar aqui. Eu falei, o que foi que a senhora não quer passar? A senhora tá o quê? Tá com nojo de mim, é? Eu não tô entendendo. Não tô dizendo nada. Mas qual que é o problema? A senhora não quer ficar perto de mim? Hã? Dela, não estou dizendo nada. Não vou falar nada. Falei, sua racista. Não vou falar palavrão aqui, mas xinguei ela todos os Meu Deus. Nomes e possíveis. sobrenomes possíveis. Daí, e ela não falou nada. Então, quem cala consente. Literalmente, eu tava com a sensação que ela não queria ficar perto de mim. E quando ela deu aquela volta, e ela pediu pra mulher, porque todo mundo sabe que a gente coloca um multibanco Exato, lá, né? é. A gente coloca o cartão lá. E ela pediu pra mulher, só pra não ficar do meu lado. Vir pra perto de ti. Nossa, aquilo me subiu uma ira. Meu Deus Surreal, do céu. né? E é Surreal. engraçado que aqui, Cruel, né? quando as pessoas presenciam racismo, elas não têm essa reação que o brasileiro tem de comprar briga. Porque o brasileiro, se a gente Porque todo mundo presenciar isso, observando bem a gente faz caladinho. nada, ninguém fala nada. É. É literalmente eu brigando com a pessoa. É. E você sente, às vezes, você sente até que você tá errado. Por questionar uma coisa É. que você tá sofrendo ali. Você tem a sensação que os portugueses são um pouco acuados? Acuados no sentido. No sentido assim, tipo, passa pro negócio e engole. Eles, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu participei de uma mentoria só com português, e eu tô lá e eu me posiciono, independentemente da. Eu acho que o brasileiro, a gente se posiciona. Sim. A gente fala, a gente questiona. Aquele mais acuado no sentido assim, ouviu, tipo, deixa Eu estar. não vou me Deixa meter. Deixa estar. Tu vai sabe? cagar pra isto. Tu vai cagar pra isto. Eu acho assim. que tem isso, assim. Claro, não dá pra generalizar, né, Não, gente? Já não. generalizando. Mas, enfim, eu vejo essa diferença. É isso aí que você tá falando, por exemplo. Você foi lá, sofreu, agiu. A Thalita, não sei se já passou coisa aqui em Portugal, eu sempre reajo. Thalita sabe disso, eu reajo. Porque essa questão do racismo, da xenofobia, ela é muito relacionada também à cor de pele e tal. Mas eu sou mulher, eu sou brasileira, eu também já passei por muita coisa, apesar de não ser, né, preta. Mas, enfim, eu acho que essa nossa reação é muito nosso, do brasileiro. A gente fala, a gente questiona. Mas Mesmo eu acho quando que é um com instinto outro. nosso, né? Mesmo quando é com outro. Eu já tive A gente vezes sente a de eu dor. dizer, não fale assim com ele. Uhum. Ou com ela, ou com... Enfim, porque... Não, eu acho que quando uma coisa incomoda a gente, é claro que eu não vou me meter dentro de uma briga. Por exemplo, sei lá, eu tava uma vez naquela festa do Benfica, quando ganhou, não sei o quê. Aí eu vi dois caras brigando. É claro que eu não vou brigar, Não, até porque claro. eu não sabia nem qual era o motivo. Mas se for assim, uma Uma reação... injustiça, né? Uma injustiça. A gente acho se que a gente tem mete, aquele é. senso de ir lá, dizer assim, porra, meu amigo, vamos com calma que o rapaz não tá fazendo Eu nada. acho que o que acontece, a gente fala de generalizar, mas a gente entende que tem pessoas muito boas aqui em Portugal, portugueses maravilhosos, eu tenho amigos incríveis, inclusive um Sim. português que eu gravo com ele, ele é uma pessoa do coração muito fantástico, assim, um cara tem muito, muita gente boa. muito legal. Muito, muito. Só que existem muitas pessoas que se sentem como se a gente estivesse roubando espaço delas. Que a gente está na ser. casa dela, morando dentro da casa dela. Você tem que agradecer ao país que te acolheu. Mas espera aí, ninguém me acolheu. Eu vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui para trabalhar muitas das vezes no trabalho que você não quer trabalhar. Aí que é o nosso espaço. O espaço onde vocês não querem ocupar. Então, assim, não estou te falando que a gente vai roubar alguma coisa sua. Não. A gente só está literalmente procurando trabalho, viver uma vida digna que todo mundo merece, Pois né? é. Independente do lugar que ela esteja. Então, assim, se o português for pro Brasil, ele vai sofrer xenofobia. Pode ser, mas é muito raro, porque o brasileiro tem até a mania de agradar mais o gringo do que o próprio que tá de casa. verdade. Porque o brasileiro, ele é gringo, como que é lá? Sabe? Europeu. Fazer amizade, vamos pra Europa. Vamos fazer amigo lá, não sei o que tem. O brasileiro tem esse negócio, né? Tem mesmo. Então, assim, é muito mais difícil um português ir pro Brasil e ele sofrer xenofobia. E o que acontece também? A gente vem pra cá, a gente não conhece nada da cultura. Eles já conhecem a nossa cultura, né? Eles consomem a nossa novela, consomem nossos filmes, a nossa Música. música. Eles consomem. Então, assim, é muito mais fácil pra eles
Entender um entender pouco mais. nossa cultura do que a gente entender a deles. Então, por isso que gera esse choque cultural que a gente fica sem entender o porquê eles estão tratando a gente dessa forma. Porque é diferente. A gente chega aqui, a gente tá nas cegas, a gente não sabe o que vai rolar. Entendeu? E quando acontecem essas coisas, e por mais que não é todo mundo que é igual a esses xenofóbicos, que são uma minoria chata pra Minoria, cacete, né? É bem minoria quando a gente fala isso. Graças então, não a se Deus. sinta ofendido, português, quando a gente comenta de alguma coisa que a gente viveu, de xenofobia ou de racismo, tá? Não é pra você. E se você se sentir dolorido, então é pra você. Porque meus amigos portugueses nunca se sentiram ofendidos em nenhum vídeo que eu fiz. Só pessoas que se sentem ofendidas são xenofóbicos. São pessoas que não gostam da gente. Então, assim, não tem por que você falar assim, eu não gostei desse vídeo porque você tá falando mal dos portugueses. Não tô falando mal dos portugueses, não. Tô falando de uma minoria que enche a porra do meu saco. Mas tem. Pronto. Inclusive, por exemplo, eu já tive clientes que são portugueses, aí eles veem os comentários de outros portugueses nos meus vídeos, descendo assim o sarrafo, sabe? Aí tem uns que dizem assim, ó, Thalita, não ligues pra isto. Não ligues pra isto. Vergonha alheia, né? Eu já tive pessoas, clientes meus, portugueses, e assim, opa, Thalita, olha, aqueles comentários que eu vi lá no seu vídeo, opa, você não ligue para aquilo, porque quem dera se Portugal tivesse outros brasileiros tão trabalhadores quanto você. Dá pra você ver? Ou seja, da mesma forma como tem brasileiros e brasileiros, tem português e português, e tá tudo certo. Eu acho que a gente só tem que se posicionar, né? Sempre respeitar o espaço do outro, e nunca se valer dessa coisa eu venho do meu país, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Não, a gente isso é tem horrível. que ter uma maleabilidade, uma adaptação e respeitar do outro e exigir respeito, claro. Né? Pablo, só termina a história. O teu amigo voltou pro Brasil. Voltou pro Brasil, eu mudei tu de continuou casa, no- várias casas também. Teve casas que eu percevejo. Meu Deus do céu, a Meu maioria das casas Deus. que eu morei teve Ai, Jesus. infestação de percevejo. Quase todas as casas. Nossa, É gente. surreal. Ixi, já passei tanto aquela... Gente, aquele perceveja é uma coisinha minúscula. Parece um carrapato. É. Nossa, gente, terrível, terrível. No colchão, no isso? colchão. No colchão, e Percevejo só de sai à colchão. noite, né? Quando o Meu calor Deus do céu, eles corpo- andavam no meu corpo assim, eu ficava, ai meu Deus do céu, não aguento mais percevejo. Percevejo me persegue. Putz, Enfim, eu já grilo. morei em várias casas assim, porque casas velhas, mais velhas, tende a ter percevejo, porque... E com muita gente trocando madeira, de né? cama, de roupa, Exato, de né? colchão, né? Muita gente também de Airbnb, muita gente que passa lá, ou sei lá, que já passou pelas casas. Nossa. Enfim, é muita gente, troca de quarto e tudo mais. Então, eu já passei por muitos perrengues de quarto, muitos mesmo, nossa Deus. E agora, no momento, eu tô tranquilo, eu espero ficar, né? Agora eu quero já minha casa, né? Estamos Bora trabalhando pra tratar isso. Thalita, disso! tua A gente já trocou uma Bora tratar ideia aí, disso! né? E daí, mas as coisas estão melhorando. Enfim, mas a gente tá no Depois de muito processo. bem. E fala um pouco dessa questão da internet. Você consegue monetizar? Você vive do seu trabalho? A internet te traz alguma rentabilidade? Fala essa parte aí. Eu não vivo da internet, a internet é só um acréscimo pra mim aqui em Portugal. No Brasil eu vivia, agora aqui não. Aqui é mais complicadinho do que no Brasil. Então eu não consigo ter uma renda com a internet, eu ainda não... E também os meus planos deu uma mudada. Agora eu tô entrando no ramo da barbearia, né, que eu quero ser barbeiro, né? É um ramo que eu gostei de começar a viver agora, tô nessa fase. Então, eu pretendo conciliar essas duas coisas, essas duas profissões, que é ser influencer e também no ramo da barbearia. Quero ter minha própria barbearia logo mais. E viver disso, né? E ter essa estabilidade que eu tô procurando há tanto tempo, que eu quero ter. Mas eu estou no processo. Todo processo é dolorido. Mas uma hora acaba, né? No final tudo dá certo. Se não tá no final, é porque não deu certo. É mesmo. E se não deu certo, é que ainda também não tá no final. Exatamente. Exato. O que você deixaria assim, de dica pra quem tá se planejando a vir pra cá? Se planeje. Mentira. Como é que se planeja? Porque tem vídeo no YouTube falando um monte de merda também, né? Como é que é? A Dá não ser que dica. você queira vir, a não ser que você queira dormir em quarto com percevejo, a não ser que você queira dividir espaços com ratos. Aí pode vir de qualquer jeito. Você tem que, primeiro, tome Deixa eu cuidado. só dizer isso aqui, Pablo. Se você quiser vir para Portugal e fazer como aconteceu com ele, dividir cama com rato, com percevejo, com essas coisas, passar perrengue e dificuldades, aí você pode vir de qualquer jeito. Basta se preocupar em comprar sua passagem, entrar no avião e entrar de qualquer jeito. Se quiser, eu te dou um kit de percevejo. Eu te dou. Mas o que eu dou de conselho para planejamento é ter bastante dinheiro guardado aí, né? Uma boa reserva.
financeira pra você. E se você é casado, aí você tem que pensar 3 vezes mais ainda. E se planejar 3 vezes E mais. se tiver filho, E 10 vezes mais. 4, 5 vezes mais. Gente, mesmo. é aqui, você tá vindo num lugar que você não conhece. Então se planeja financeiramente e principalmente psicologicamente, gente, porque aqui é onde os filhos choram e a mãe não vê. Porque você não sabe o que vai acontecer. E se você não, se é muito apegado à família, se você é muito apegado a essas questões aí familiares, você vai ficar doido. Você vai ficar com muitas crises. Então, assim, se planeja mesmo psicologicamente. Você tá preparado pra isso? Você tá preparado pra ficar longe da sua família? Preparado pra ficar longe dos seus amigos? Você é muito apegado a essas pessoas? Se você vir pra cá achando que não vai sofrer com isso, você vai sofrer com isso. Então já vem com a ideia. Não, eu vou começar minha vida. Eu vou recomeçar minha vida, dar um start, um reset. Então, é isso. Então, hoje, eu não sofro com essas questões porque eu já vim preparado, pelo menos com isso eu já fui preparado. Não vim preparado financeiro? Não vim. Mas pelo menos no meu psicológico, pra viver isso, eu tava muito preparado. Passei perrengue, muitos perrengues. Mas eu nunca culpei Portugal pelos meus perrengues. Eu culpei as minhas irresponsabilidades como uma pessoa imigrante aqui em Portugal. Então, assim, não coloque a culpa em Portugal por não estar dando certo. Coloque a responsabilidade em você, faça você acontecer, porque você depende de você mesmo, tá? É isso que eu deixo de conselho de planejamento pra você, psicologicamente e financeiramente. Muito bem. bom, muito bom, Pablo. Pablo, a gente vai fazer um bate e volta. Ou seja, Ai, a gente adoro. falou... Pera aí, Adoro. amiga, deixa eu achar. Pera, aí, eu te mando aqui, ó. Ai, Pera. Jesus. Nossa Senhora da Pablo, Organização. enquanto isso, diz em poucas palavras Achei. o ponto mais positivo de Portugal e o ponto mais negativo. Ou seja, o que tu mais curte de Portugal ou estando aqui e o que tu menos curte aqui. Ai, gente, eu amo minha vida aqui em Portugal, por mais que eu reclamo demais, mas eu amo minha vida aqui. Eu acho que reclamar tá... a gente nasce já com essa coisa de reclamar, né? Mas eu gosto de reclamar fazendo. Mas assim, eu gosto da tranquilidade de Portugal, da segurança. Por mais que não é mesmo. mega 100% seguro, como as pessoas pintam aí, né? Já Vou roubaram gravar até o 3 horas da manhã. trotinete dele. Já roubaram meu trotinete. Enfim, mas é mais seguro que no Brasil, isso é óbvio, né? Pois é. Então, assim, eu gosto da tranquilidade de sair com os amigos, de ter até mesmo o poder de compra ainda, por mais que hoje em dia tá bem menor, mas tem ainda um pouquinho mais... Eu tenho mais facilidade de viver aqui, de sair com os amigos, de curtir um pouco mais do que eu tinha no Brasil. Então, todos esses pequenos detalhes, sabe? E eu acho Portugal lindo, é um país maravilhoso. É verdade. Eu amo morar em Lisboa, sabe? Ai, sou mesmo, eu adoro viver ali no centro, por mais que é caro, é um absurdo a renda, eu amo morar nesse lugar, gente. Eu amo mesmo. Então, não abro mão. Então, E assim, o ponto eu amo... não tão forte. Esse Não é tão o ponto forte? mais- Sim. Eu acho que é a questão de moradia. Eu acho que é terrível verdade. a questão de moradia, né? E também é a questão de trabalho, né? Eu acho que entra essas questões mesmo. Remuneração. Remuneração, eu acho que é muito pouco, mas é isso. A gente vai levando. Vai levando. É o preço que a gente paga. Né? Exato. Bora nós. Um livro. Não leio. Adoro. O de inglês, pronto, que tu tá estudando Ah, é agora. verdade. Pronto. Não lembro o nome. O Kingston. Tem- Inglês. Em inglês. É inglês. Uma comida. Arroz. Sério? Eu ia te perguntar se tu queria dizer assim, um prato completo. Tipo, Gente, mas arroz não tem borogodó, é só arroz. só Arroz arroz, branco. Pablo. Se não tiver arroz na minha comida, não é comida pra mim. Ah. Mas arroz e, sei lá, arroz e frango. Tá bom. Vai. Não abro mão de... Dinheiro. Um doce. Não gosto. Mentira, eu gosto sim, mas eu não sou muito de doce, não. Sei lá, uns... Nossa, doce agora? Sei lá. Pior que eu não sei. Tenho medo de... Tenho medo de... Viver no quarto o resto da vida. Muito bem. Um filme. Um filme? Ai, deu branco. Gente, um filme! Misericórdia. Que filme que eu gostei de assistir agora? Nossa, deu Pode branco ser mesmo. série também, se tiver. Série? Filme ou série? Alguma coisa assim que você gosta. Ai, Só pra gente série. sentir a vibe. Se é drama, se é terror, se é comédia. Ai, gente, eu tava viciado em novela. Você acredita? Eu tava assistindo Vai na Festa inteira. E meu namorado, são meio noveleiro. Eu gosto de novela. Tu não assistiu aquele Travessia, não? A outra... Não, eu achei horrível aquela novela. Achei alguns episódios e achei horrível. Foi, vai.
Um perrengue. Quase não Minha tem. vida. Minha vida. Boa. A parte da minha casa predileta é... Uma casa que eu queria. Mas agora, no caso, meu quarto. Ok, uma viagem. Ai, Sevilha. Adorei Sevilha. É mesmo. Ai, lindo, Lindo né? mesmo. Nossa, é muito Estou lindo. em casa e gosto de... Dormir. Muito bem. Um arrependimento. Não ter vindo pra Portugal antes. Boa. Tenho muita vontade de... Desculpa, amiga, tinha tudo. Vai. Ficar rico. Uma mania. Mania? Mania. O que eu tenho de mania, gente? Eu tenho mania. Coçar o cabelo. Ficar fazendo assim. Acho que é mania, né? Ousadia é... Viver a sua vida, não a do outro. É mesmo. Uma pessoa. Meu namorado, Marcos. Meu hobby. Internet. Que é trabalho também. Um cheiro. Do meu namorado. Uma saudade. Muito saudade, aí pegou. Do meu namorado. Não. Tá apaixonado, hein, gente? Já deu pra ver. Estou enamorado. tá Família, namorado. família, minha mãe. É mesmo. E uma frase. Tô cansado de ser pobre. Obrigada, Pablo! Gente, sigam o Pablo. Gente, ele tem muito humor, ele tem uma pegada muito irreverente. Ele conta o dia a dia dele aqui em Portugal como ninguém. Eu nunca esqueci, uma das primeiras vezes que eu vi o Pablo na internet foi ele dizendo assim: bom dia pra você que também acordou cansado de ser pobre. Pronto, então é muito bom porque ele acaba trazendo leveza pra esse dia a dia tão pesado que a gente vive por aqui, né? Principalmente a gente que tá ralando ali em busca dos nossos sonhos, alguns com um pouco mais de facilidade, outros com um pouco mais de dificuldade, e tá tudo certo que a vida de ninguém é igual a de ninguém. Como ele mesmo disse, não se baseie nas experiências dos outros achando que vai acontecer exatamente igual com você. Faça o seu planejamento, trace os seus objetivos, pense por que Portugal, por que eu quero, e siga em frente em busca dos seus sonhos, mas com responsabilidade e principalmente respeitando o espaço do outro. Obrigada, Pablo. Valeu, Falou, gente. gente. Acompanha. Gente, ó. Muito bom. Obrigada, até o próximo episódio. Ai, Pera, calma. A gente tem uma surpresinha surpresinha pros nossos Pablo. convidados. Ai! Ó a cachaça! Eu não bebo. Mas esse aí você vai beber. Passando. Olha, esse é um mimo do Clube de Chateau. É um bar de vinhos e garrafeira. É um vinho da região de Bordeaux, na França. Olha que chique, Pra você degustar Pablo. e levar o seu namorado, que você tá apaixonado lá, pra degustar uns bons vinhos. É Obrigada, maravilhoso. Clube de Obrigada, Chateau. Clube de Muito Chateau. obrigada. Thank you. É ali no Chiquérrimo. Saldanha, viu, Pablo? Um É ambiente lindíssimo, chiquérrimo, com os quitutes. Não, só com a as coisas. caixa. Tu tá Essa vendo? caixa eu vou guardar. Você Pois tá é. convidado pra ir lá fazer uma degustação com o seu namorado. Sim, É, vou lá. tem comida também, tem petiscos, Tem, é gente, muito, muito legal. legal. É Pertinho ali muito do Átrio top no Saldanha. Pra você curtir também. E, gente, eu queria só deixar uma mensagem final de que, assim, a Thalita falou muito bem aqui no final que o Pablo, ele tem um perfil que, independentemente da situação que você venha pra Portugal, seja pra trabalhar numa empresa na área de tecnologia, seja pra empreender, seja pra trabalhar numa restauração da vida ou qualquer coisa. Ele tem um perfil muito legal que todo imigrante, independentemente do dinheiro que tem na conta ou a classe social, passa por sentimentos e situações iguais. Então é uma linguagem que a gente se entende. É muito importante. E assim, quando a gente chega no perfil dele, a gente se mija de rir, porque é muito engraçado, gera identificação. Então é um dos perfis, uma das pessoas que a gente quis trazer aqui, porque é uma pessoa verdadeira, autêntica. O que ele fala lá é o que ele fala aqui com a gente, é o que ele faz ali na vida. E isso pra gente que tá aqui produzindo conteúdo é muito importante, porque na internet o que tem de gente falando um monte de coisa que não é a realidade, é muito verdade. Então acompanha aí o perfil dele, acompanha o nosso também, é claro, Geração Vibe, Thalita em Portugal. Exato. E topa tudo Portugal, Exatamente. né? Obrigada. Obrigada, Pablo. Muito Foi feliz. ótimo. Foi maravilhoso. Beijo, até Que a seus próxima. sonhos aconteçam. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.